E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma gravaçãozinha aí, mais um videozinho aí falando sobre linguagem, né? Vamos falar sobre linguagem denotativa, linguagem conotativa. Tenho certeza que você deve estar se perguntando aí, o que esse sapo tá fazendo aqui em cima, essa imagem de sapo tá fazendo aqui em cima? Pô, um cara engolindo um sapo, pô, não tem nada a ver isso, né? E nem parece sapo, você vai ver que a imagem a cara do sapo parece a cara de... Bem, foi a melhor imagem que eu consegui encontrar, assim. E essa imagem aqui embaixo, né, uma noz em cima de uma fita. Você deve estar se perguntando isso, né? Deve estar se perguntando. Bem, na verdade, tudo isso daí é uma brincadeira que eu coloquei, tá? Para representar o que é denotação e conotação, que é a nossa aula de hoje. Beleza? Bem, então vamos lá para nossa aula. Tudo bem. Galera, seguinte. Deixa eu só selecionar aqui, pá. A gente tem aqui, no primeiro momento, né, uma representação de um ditado popular. Né? Você com certeza já ouviu alguém falando para você, você tem que engolir sapo na vida, que não sei o quê. Toda aquela história, toda aquela balela que a gente tem que engolir sapo na vida, tá? Mas é só um ditado popular. Quando fala em engolir sapo, não quer dizer necessariamente comer, né, um sapo, devorar um sapo no almoço, tá? Beleza. Aqui embaixo é uma brincadeira entre os jovens, né, que eles falam, é nós na fita. Né? Nós na fita, mano, né? Hoje em dia até fala, é nós na fita e os Playboy no DVD. É uma brincadeira, só acho que hoje em dia tá. DVD já até passou, deve ser Blu-ray, né? Sei lá, tudo bem. Então quer dizer, aqui tem uma brincadeira também, tá? Uma representação denotativa de uma linguagem conotativa. Não é nós, uma nozes, né? Na fita, né? Numa fita cassete, beleza? Nem se usa mais esse tipo de material midiático, tá? Bem, vamos lá. Então o que seria, na verdade, né, denotação e conotação, tá? Então, galera, vamos colocar aqui seguinte, conotação, tá? Não, melhor, começar com denotação, tá? Denotação, na verdade, é a linguagem objetiva, denotação, a significação objetiva da linguagem. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala sobre objetividade, a gente chega à ideia de que todas as pessoas têm a mesma noção, têm o mesmo sentido de significado daquilo, tá? Então, significação objetiva. Como assim? Bem, eu posso falar para você, por exemplo, fazer um desenho aqui de uma casa, tá? Isso aqui é uma casa, tá? A significação denotativa de casa é que se trata realmente de uma casa que as pessoas utilizam para fixar moradia e tal, coisas nesse sentido, assim, ok? Seria a significação denotativa. Todo mundo concorda com a significação da palavra casa nessa instância, assim. Tá? Então a denotação tem uma significação plena também. Escrever significação aqui. Significação, opa. Significação plena. Como assim? Não tem muita pluralidade de significados assim. Então, uma casa, no sentido denotativo, vai ser sempre casa, não tem como mudar isso, ok? A gente utiliza, por ser uma linguagem de significação plena e uma linguagem de significação objetiva, nós utilizamos a linguagem denotativa em textos objetivos, como, por exemplo, uma dissertação, né? É por isso que quando o professor de redação fala, não utilize metáforas no texto dissertativo, tá? Ele fala por causa disso, porque uma metáfora pode ter várias significações e cada um pode dar a sua interpretação para uma linguagem conotativa, para uma metáfora, por exemplo. O interessante é, em textos objetivos, utilizarmos a linguagem denotativa, que é, na verdade, aquela significação plena, significação objetiva, a significação que você vai encontrar no dicionário. Tá? Então você encontra a significação denotativa no dicionário. Ok? Tudo bem. Essa é a linguagem denotativa. A linguagem conotativa, ela é diferente, ela é o oposto disso, é o inverso. O que seria a linguagem conotativa? Bem, a linguagem conotativa, obviamente, se a denotativa traz para a gente uma significação objetiva, a linguagem conotativa traz para a gente uma significação, o quê? Subjetiva.
Assim, quando eu falo de uma linguagem subjetiva para a expressão casa, para a imagem casa, para o desenho casa, para a palavra casa, você pode dizer que casa é o, sei lá, é o retorno, é o início, é a família. Você pode dizer, qual a significação para a palavra casa? Você pode falar dentro da linguagem subjetiva, dentro da linguagem metafórica, que casa é a mesma coisa que família, tem a significação de família para você, tá? Então, quando a gente fala de linguagem conotativa, a gente fala de linguagem, não mais uma significação plena, mas uma significação diversa, né? Uma pluralidade de significação. Então, pluralidade de significação. Quando eu falo pluralidade de significação, quero dizer que existem várias significações, tá? No caso, conotativa, tá? Para uma palavra, pluralidade de significação. Tá? Então, uma metáfora, por exemplo, né, é uma linguagem conotativa. A gente vai entender que a linguagem conotativa ela é também, né, entendida como linguagem figurada. Aí, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Linguagem figurada. Linguagem figurada é só uma inversão para aquilo que você já conhece, que é o quê? A figura de linguagem, tá? Então eu posso dizer que a figura de linguagem, principalmente a figura de palavra e figura de pensamento, tá? São linguagens metafóricas, são linguagens conotativas, né? A linguagem conotativa é, portanto, assim por essência, uma linguagem metafórica. Então quando a gente fala, por exemplo, engolir sapo, a gente está falando metaforicamente, tá? Então, metáfora. Engolir sapo, a gente fala metaforicamente, não é para você engolir um sapo. Quando a gente fala nós na fita, é claro que o nós que a gente usa não tem essa significação, é um pronome pessoal aí, né, no flexionado no plural, do caso reto flexionado no plural. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar isso, já que a gente viu isso aí em textos, vamos analisar isso aí em algumas imagens. Desculpa, já que a gente viu em imagem, vamos analisar em alguns textos, tá? Deixa eu só eliminar essas imagens aqui, pá, e trazer os textos aí pra frente. Como é que eu fiz besteira? Achei. Então vamos lá. Esses dois textos aqui são muito interessantes, tá? Esse primeiro aqui, ele é um texto, uma música, né, se eu não me engano, do Skank. E olha só a linguagem metafórica que a banda utiliza, né? Você vem lá, o sol, ó. O sol esse é um verbo de ligação, que serve para ligar o predicativo do sujeito, que no caso é pé e mão, serve para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Nesse caso, nós temos uma metáfora, tá? E a metáfora é construída exatamente dessa maneira. Como assim dessa maneira? Você percebe aí que é uma metáfora pura. Metáfora pura porque na estrutura dela, ela traz pra gente uma comparação sem os elementos comparativos com esse verbo de ligação aí, né? E na verdade, o que é conotativo pra gente, tá? Não é o sol, né? Não é o artigo. Na verdade, o que é conotativo pra gente são os predicativos. Os predicativos são conotativos, tá? Então, pé e mão são conotativos. Tá? Uma vez eu vi na propaganda de Dia dos Pais a mensagem que vinha assim: Meu pai é fera. Só para você entender melhor essa definição conotativa que eu estou apresentando para você, quando eu falo meu pai é fera, eu não quero dizer um monstro, né? Não quero dizer que meu pai é um tigre, não quero dizer isso. Então, olha só, meu denotativo, pai denotativo é verbo de ligação e fera conotativo. Então, o predicativo do sujeito é que é, na verdade, o sentido conotativo pra gente. E a música ela continua sendo trabalhada aí, né? Brincando aí e tal. O sol é a mãe. Chega a ser até quase engraçado, né? Na verdade, eu acho muito engraçado, tá? Falei quase engraçado para respeitar a música dos caras. Mas é muito engraçado mesmo. Então, o sol é o pé e a mão. O sol é a mãe e o pai. Ele faz uma brincadeira aqui, ó. Pé, ele joga para um lado para comparar com o pai e mãe para comparar com mão para outro lado. Mas dizer que sol é pé e mão e tal. Bem, essa é a significação subjetiva. É a significação que o autor achou
para a estrutura sol, para a palavra sol. Eu não posso discordar disso, não posso nem contestar. E continua. O sol se põe e se vai. E após se pôr, o sol renasce no Japão. Agora aqui sol já é uma estrutura o quê? Objetiva, tá? Então aqui já é uma estrutura denotativa. Porque quando ele fala de sol que se põe e se vai, é óbvio que ele está falando do sol que a gente conhece, com o mesmo significado que a gente conhece. Tá? Ele continua. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros. Rios aqui, quando ele coloca, esse rio é conotativo também. Por que esse rio é conotativo? Quando ele fala esse rio, você percebe no decorrer da música que faz referência a duas pessoas. Dois rios inteiros, duas pessoas sem direção. Tá? Que os braços sentem, os olhos veem, os lábios... Lábios de quem? Dos rios? Não, das pessoas. Os lábios se beijam, dois rios inteiros, duas pessoas inteiras, porém sem direção. Ok? Essa outra poesia aqui é uma poesia de Adélia Prado. Tá? Que é muito legal, eu sempre apresento essa poesia normalmente no primeiro dia de aula. Olha só. Eu pergunto para você o que significa aí, né? Já aviso logo que desculpa, trem de ferro é uma estrutura conotativa. Eu quero que você pense. O que significa aí? Tá? Aqui é uma conotação em trem de ferro. Tá? Pensa aí, tá? E fala, tá? Tenta chegar à conclusão sobre o que é esse trem de ferro. Já é conotação, já sei que a significação não é objetiva, é uma significação subjetiva, portanto. Então eu quero saber aí qual é a significação desse trem de ferro, tá? Bem, vamos lá. Um trem de ferro é uma coisa mecânica. Será que é denotativo que ele está falando? Tudo bem. Mas atravessa a noite, atravessa a madrugada, atravessa o dia e atravessou a minha vida. Bem, quando fala que é uma coisa mecânica, você até pode dizer, ah, professor, é denotativo. Tá? Mas não é denotativo, a gente pode dizer que não é denotativo pela sequência da poesia. Quando fala atravessa a noite, né? Atravessa a madrugada, atravessa o dia. Você até pode ainda interpretar como denotativo, mas eu não posso dizer que um trem atravessa uma noite. Ele pode, a duração. Ah, mas professor, significa a duração, o tempo que ele passou e tal. Bem, quando a gente chega aqui, a gente já sabe que trem não pode ser denotativo sob hipótese alguma, porque o trem atravessou a minha vida, e ao atravessar a minha vida, ele virou o quê? Um só sentimento, tá? Então, o trem é o sentimento. Aí eu pergunto, mais uma vez, o que significa trem? Qual seria a linguagem conotativa para a palavra trem? E normalmente a galera fala assim, ah, professor, isso aí significa amor. Ah, amor. Todo mundo fala, poesia, pegou uma poesia para analisar, a significação é amor. Tá? Mas não, na verdade, a palavra trem de ferro significa, ok? Significa poesia. A poesia é um sentimento. A poesia atravessa a noite, atravessa a madrugada, atravessa o dia. A poesia atravessou a minha vida, Adélia Prado falando, e virou um só sentimento. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Pelo título. Ela dá para você uma explicação aí, tá? Você não pediu para ela, mas ela fala para você o que é, tá, a poesia. Então ela traz para você a explicação. O que é poesia? Explicação de poesia sem ninguém pedir. A poesia é um trem de ferro. A poesia atravessa a noite, atravessa a madrugada, atravessa o dia, atravessou a minha vida e a poesia virou um só sentimento. Ok? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa aulinha, né? Se puderem compartilhar, se puderem curtir, se puderem mandar para outras pessoas e tal. Normalmente essa é uma matéria de primeiro ano do ensino médio. Se você estiver tendo isso na sua escola, com seus professores e tal, passa isso para os seus colegas. Beleza, galera? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, fui!